Eu tenho uma história com a mãe, né? De 3 filhas e um filho. Eu sou filha caçula. E essa mãe muito militante, quando a gente cresce, a gente vai entendendo essa militância das nossas mães. E que dizia que a gente tinha que ir para a escola muito bem arrumadas, as três, e a gente tinha que valorizar esse nosso processo de aprendizagem, de conviver com os grupos escolares. Então, acho que eu tive muita atenção nesse processo com os rituais, com os professores. Então eu tive uma relação muito interessante a partir desse posicionamento da minha mãe com a escola. A minha mãe foi uma mãe que ia com as outras mães para as reuniões, né, da escola pública, uma escola pública de qualidade, porque tinha esse grupo de pais e mães, né, que dinamizavam essa relação dos seus filhos com a instituição, com a comunidade escolar propriamente dita. Então eu venho dessa geração das famílias dos subúrbios preocupadas em institucionalizar seus filhos e filhas, né? Então eu fui uma criança muito institucionalizada e a escola foi a primeira instituição. Então essa minha relação com os meus professores me influenciou bastante. Eu tive excelentes professores. Eu fui uma aluna de escola pública que me apaixonei pela língua portuguesa. Eu fazia poesia, eu tinha ótimas notas nas redações e depois eu fui fazer faculdade de letras, né? Então acho que tem muito a ver com esse meu primeiro contato com as referências, né, de intelectuais que atuam na educação pública, porque eu entendo que esses profissionais e essas profissionais são intelectuais da educação pública. E com essa pegada diferenciada que é lidar com esses grupos diferenciados que dependem do Estado. Então eu acho que isso tem a ver com o meu processo, né? E acho que tem muito a ver com a minha mãe, com essa forma dela, digamos, nos filiar às instituições de educação, né? Eu fui aluna da UFRJ e eu comecei no fundão, na letras, né? Final dos anos 80. E aí fui entendendo o que era uma universidade que inaugura esse espaço universitário na nossa cidade, né? A UFRJ, ela é a Universidade do Brasil. A gente vai à Praia Vermelha, a gente ainda vê nas suas instalações o nome Universidade do Brasil. Então, esse meu primeiro contato na Faculdade de Letras, na cidade universitária, foi fundamental para eu entender o que era a UFRJ e o que era essa vinculação com essa instituição. E eu fiz uma inserção no IFIX, né? Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, como a segunda graduação. Eu fiquei no IFIX até o 5º período de Ciências Sociais e nesse período longo eu tive a oportunidade de ser bolsista e trabalhava nas bibliotecas da universidade. Então eu trabalhei na Praia Vermelha e eu trabalhei também no Largo de São Francisco. E esse meu encontro com a Heloísa, ele foi um divisor de águas, porque a Heloísa era uma mulher mais velha, uma profissional, uma técnica muito importante, chefiava a biblioteca. Então, encontrar a Heloísa naquele momento em que eu era aluna de uma segunda graduação foi fantástico. E a Heloísa entendeu o meu processo e me colocava nesse lugar de sua interlocutora, de alguém que também participaria da minha formação. Então, sempre voltava para o Instituto para contar para a Heloísa, eu falo isso no artigo, as minhas diferentes etapas, os meus êxitos. E a Heloísa é realmente uma referência, não só para mim, eu acho que para todos os estudantes de graduação que passaram pela biblioteca, porque a biblioteca da UFRJ, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, ela é uma biblioteca de referência para todo mundo que estudou na instituição. Então, a Heloísa é uma pessoa muito conhecida por todos nós. Então, acho que eu encontrei nesta interlocução com a Heloísa uma forma de aumentar, ampliar, estender a minha formação, digamos assim, né? Porque era uma funcionária, alguém que conhecia muito daquela cultura, que tinha uma relação muito interessante com os professores, mas também com o corpo docente, com a gestão, né,
do Instituto. E eu fui aprendendo com ela diferentes códigos de como você se movimenta, se desloca institucionalmente, né? Independente de você ser aluna, de você ser uma visitante daquele espaço. Então, acho que foi um processo formativo extremamente interessante, ao ponto de eu carregar comigo, colocar num artigo. E claro que na graduação, na minha relação com as estudantes e os estudantes, eu dividi também essa experiência, né? É uma passagem muito feliz da minha formação, o encontro com a bibliotecária. Eu tenho aprendido com algumas figuras chaves na minha formação atual. O professor Santiago Arboleda Quiñones, um afro-colombiano, um intelectual ativista, hoje atuante na Universidade Andina Simão Bolívar, em Quito, que a gente tem que ousar nos conceitos. E isso é um mantra para mim, né? Como é que a gente reorganiza o currículo com foco nas demandas da realidade dos nossos estudantes. Eu acho que a gente tem que ousar no sentido de reinventar a escola. E aí a professora Vera Candô é outra importante figura que debate essa possibilidade de reinvenção da escola. O que é reinventar a escola na atualidade? É evitar que as nossas adolescentes e os nossos adolescentes saiam antes do tempo, né, daquele espaço. Então, é trazer mais dessa adolescência para a escola ajuda a pensar um outro currículo. Então, a gente tem demandas e a gente pode trazer as pistas a partir dessas demandas efetivas. Então, acho que não tem como mudar esta realidade, esse formato, essas insuficiências, se não enfrentarmos que precisamos criar novos conceitos. Questionar, indagar os conceitos tradicionais, as perspectivas tradicionais de formação. E acho que a criatividade tem a ver com a ousadia. Tudo que você faz, você vai causar alguma desestabilização. Mas eu acho que em termos da proposição teórica, é fundamental a gente ousar, né? Então, o que a gente aprende nos nossos itinerários nas comunidades? A gente tem que levar. Como é que a gente não vai trazer isso para a pesquisa, para um desenho mais criativo, interessante, um desenho conceitual mais interpenetrado por essa experiência? Mas depende dessa ousadia e dessa autonomia. Eu acho que a gente precisa recuperar nossa autonomia intelectual. A escola, ela precisa rever o que ela é. Porque nós somos professores formados pela universidade, pelas melhores universidades do mundo. Isso é incontestável, né? Nós temos os concursos, as seleções, os concursos para professor, para as prefeituras e estados, são rituais muito pesados. Então, quando você está na escola, é porque você já passou por todo esse processo, então você tem que retomar sua autonomia intelectual, né? E ousar e defender os seus pontos de vista, defender, né, esses processos, essas formas mais inventivas e a formação continuada é fundamental também nesse itinerário. Então depende de muitas coisas, mas depende também dessa tomada de consciência do que é o meu papel como intelectual dentro da instituição escolar, né? Então as pesquisas indicam que existem diferentes formas de inserção e processos formativos também diversificados. A extensão, para mim, hoje é o que mais tem a ver com essa possibilidade de ampliação desse arco formativo, né? Então, acho que quando você pensa o projeto de país, você tem que colocar luz nas instituições universitárias. Esse leque, ele foi ampliado nos últimos anos, né? E esse retorno a gente tem dos estudantes. E no caso da UFRJ, é muito importante destacar esse desenho que ela conseguiu garantir como instituição. E no caso da cidade universitária, você tem toda a experiência do alojamento. Eu não morei, mas eu tive uma vida universitária que incluía os meus amigos do alojamento, as festas no alojamento, que incluía uma vida cultural
extremamente densa. Eu venho de uma experiência como aluna da UFRJ, de ter semanalmente, dentro do campus universitário, presença de artistas da música popular brasileira, como o João Bosco, a Simone e tantas outras personalidades importantes, num processo formativo. Então, imagina que se a gente dá essa oportunidade para toda a população de viver essa cultura universitária, a gente tem um outro projeto de país efetivamente falando, né? Toda a minha experiência a partir do final da década de 80 dentro da UFRJ me fez entender isso, né? O Horácio, o nosso saudoso ex-reitor Horácio, ele nos ensinava isso nas reuniões abertas, onde tínhamos uma noção do que era pensar o entorno da instituição universitária. Então, acho que sim, nós temos que defender esses diferentes caminhos que estão para além do encontro, né? Ali no dia marcado, dentro daquele formato de disciplina. Você envolve as comunidades do entorno, e isso significa sair desse lugar das hierarquias. Então você tem que quebrar, tem que romper, você tem que acreditar que isso é possível e perder os medos, né, do controle. Então acho que essa é uma cultura que está em xeque hoje, né? E a gente está avançando, aos poucos a gente está conseguindo convencer muita gente de que é fundamental, no caso da educação, trabalhar com as comunidades, trabalhar dentro das escolas, mesmo em dias fora da grade curricular, trabalhar no espaço da escola, ocupar esse lugar, envolver e ajudar a escola a se repensar também mais próxima da comunidade do entorno. E eu ousaria dizer que é um processo descolonizador da instituição, porque, como você muito bem coloca, a extensão é discriminada. É discriminada porque a pesquisa digamos, extremamente valorizada nesse formato tradicional, né? Nesse discurso único de pesquisa. Né? Então, eu acho que nós estamos num processo bem interessante de repensar o que é pesquisa, né? E de repensar qual é o papel da pesquisa, porque você não pode trabalhar, pensar medicina, pensar educação e saúde, sem pensar as pessoas, sem pensar o país, né, de verdade, o Brasil profundo. Acho que a gente tem que defender que são diferentes processos formativos e, portanto, aí eu trago inclusive o que a professora querida interlocutora Catherine Walsh defende, né, das pedagogias descolonizadoras, né, e também a outra querida da Bolívia, a Silvia Cusicanqui, né, de práticas, de metodologias, de pedagogias anticoloniais. Então, acho que são esses processos dentro dessas instituições, mas que incorporam as práticas, a praxis, a filosofia das comunidades do entorno, que vão ajudando nesse nosso outro modo de ver o que é formação. Então, acho que a extensão ela tem que mudar de status, né? A gente tem que promover deslocamentos nesse, né, formato aí que a gente tem, que inaugura a universidade, porque a gente não pode. Aí eu concordo com algo que o Boaventura apontou em 2003, num livro que se chama Universidade para o Século XXI. Se a universidade no Brasil, ele fala do caso brasileiro, não se repensar e não abrir os seus portões para os movimentos sociais, ela corre riscos de perder sua legitimidade. Então eu concordo muito com ele nesse sentido. O que é a Universidade para o Século XXI? Ele estava discutindo isso em 2003, né, pensando o caso do Brasil a partir das suas experiências de pesquisa, a partir de todos os seus trabalhos com favelas. Então eu acho interessante isso que ele coloca, de que a gente não pode desprezar esse movimento crescente, que é a ida dos movimentos sociais para os bancos universitários. E que se a universidade não prestar atenção nisso, ela corre o risco de perder o seu papel social, de perder a sua legitimidade, né? Então acho que isso aí é uma pista muito interessante. E quem está fazendo esse observatório tem condições de ajudar a gente a entender. Então isso não tem mais volta, né? Porque o que são as universidades populares, o que são as universidades interculturais no âmbito da América Latina? Eu tenho viajado muito nos últimos, desde 2004, né, que eu tenho viajado pela América Latina, e é isso. Então é a tentativa de você rever esse formato. Então
pensar o bilinguismo para as populações indígenas, pensar a partir do que o professor José Jorge de Carvalho está fazendo em interlocução com diferentes universidades, que é trazer os sabedores, né, para a sala de aula, como acontece já no Brasil e na Colômbia também. O que são os sabedores, né? Os mestres de saberes aqui, os sabedores na Colômbia. Então é pensar, olha, a gente tem outros mestres, outros doutores, e a universidade precisa entender esse processo. Então é valorizar todo esse percurso que os movimentos sociais estão fazendo há muito tempo, é valorizar essas narrativas descolonizadoras que eles ajudam a gente a trazer para esse espaço universitário. E na minha trajetória como professora da Unirio, eu tenho no meu grupo de pesquisa, que é sobre formação de professores e pedagogias descoloniais, eu tenho feito um exercício de ir com os meus estudantes, com os meus interlocutores, né, para a América Latina, para os congressos. Então tem uma passagem muito interessante, que é em 2018 a gente participar, eu e mais 11 alunos de graduação e de doutorado, do primeiro Fórum Internacional de Pensamento Crítico, promovido pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, e os meus alunos entendendo que, nossa, a gente tá precisando estar mais aqui, né, com essas pessoas e com esse debate latino-americano, esse debate mais indígena, né, mais afro-latino, né, a gente está precisando entender que existe um movimento negro, afro-cubano, movimento afro-colombiano. Então isso é um retorno dos meus estudantes e das minhas estudantes nesse processo de ir para um congresso na Argentina que reuniu um número muito expressivo de ativistas de diferentes vertentes, mas preocupados com a questão das populações racializadas, né? E denunciando essa condição neoliberal tão grave que muita gente aqui no Brasil não tem noção do que está acontecendo, né? No Chile, na Bolívia. Infelizmente, a gente tem esse distanciamento. Então, essa é uma forma de, digamos, promover pedagogias descolonizadoras na minha atuação como docente na graduação, como pesquisadora. Eu tento, de alguma maneira, trançar essa rede dentro da universidade. Estou como pesquisadora de um grupo de trabalho do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais desde 2016. Faço parte do primeiro grupo coordenado por uma mulher negra e que discute questão racial, uma afro-cubana. Então faço parte de uma pesquisa muito importante que reúne gente da África, da Europa, né? Um grupo de trabalho muito atuante. E eu tenho muito orgulho porque os meus estudantes, os meus orientandos e orientandas, eles estão nessa rede comigo, né? Então acho que esse é um pouco o caminho que eu tenho, de alguma maneira, defendido para pensar pesquisa. Então, se eu vou a Cuba, eu sempre tenho que estar com aluna, com aluno. Olha, a gente tem a oportunidade de participar, de conhecer. E para onde a gente vai, professora, quando a gente chega em Havana? A gente vai lá para o bairro popular, que a gente tem que pegar um ônibus, a gente tem que pegar uma moto, a gente vai para o bairro popular para saber o que está acontecendo lá, naquele bairro popular, que na maioria das vezes é um bairro totalmente negro, né? A gente vai entender o que é a questão racial em Cuba. Então, esse é um exemplo das coisas que eu tenho privilegiado nas minhas interconexões de pesquisa, trabalhar com as bases. Eu acho que trabalhar com as bases é o futuro, é a vanguarda, porque você se transforma, você abre mão de muitas coisas, você vai entender qual é o seu papel social, o que eu vim fazer aqui de verdade. Então a base para mim é o que me dá a base.